Tá bonito. Então, vamos lá. Continuando com a correção dos exercícios da lista de divulgo. A gente tinha feito aqui até o 11, né? Foram os exercícios de simbolização e esses 3 primeiros aqui, que eram tableaus proposicionais, né? Então, agora vamos para os tableaus de primeira ordem, né? Só lembrando que aqui, na verdade, ele estava pedindo deduções naturais. Só que como a gente está estudando tableaus e não deduções naturais, vou resolver com tableaus, tá? E daí, se alguém quiser saber as deduções naturais, tem algumas bem desafiantes, é só me falar que eu vou fazer deduções, tá? Vamos lá. Vou fazer com esse... Vou fazer com esse aqui em cima, tá? Para poder ficar maior. Vamos fazer então a 12. A 12 é um tabuleau muito fácil, tá? Quer ver que a gente tem uma premissa. A premissa é: existe um F, né? E a gente vai pegar a negação da conclusão, como em qualquer tabuleau, né? Só lembrando que o tabuleau é uma ferramenta, né, que nos fala, na verdade, se o conjunto de sentenças é consistente. As sentenças naquele conjunto são mutuamente consistentes, né? Se determinada conclusão se segue de um conjunto de premissas, isso quer dizer, então, que aquelas premissas serão inconsistentes com a negação da conclusão, e é por isso que a gente faz isso no tabuleau, né? A gente nega a conclusão. Então, aqui, essa 3 aqui, a negação de um existencial, na verdade, ele é um universal, tá? A gente vai fazer ali a interdefinição dos codificadores, tá? Só lembrando também que eu estou fazendo o tabuleau aqui de estilo diferente do de Mortari, né? O Mortari ele usa um tabuleau anotado, né? Ele bota V e F do lado, tal fórmula é verdadeira, tal fórmula é falsa. A gente aqui vai fazer sorte, a gente vai negar a fórmula quando a gente quer dizer que ela é falsa e afirmar quando a gente quer dizer que ela é verdadeira. Outro ponto importante aqui, isso daqui também o Mortari não faz, né? Ele já instancia diretamente. Eu não estou fazendo porque eu acho mais simples de entender aqui. Então, beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho um existencial e tenho um universal. Sempre a gente vai instanciar primeiro o existencial. Por quê? Porque quando a gente vai instanciar o existencial, a gente tem que instanciar para uma constante nova, né? E o universal a gente pode instanciar para qualquer constante. Então, como a gente está buscando aqui contradições, a gente sempre quer instanciar tudo para a mesma constante, né? Então, a gente instancia primeiro o existencial e depois instancia o universal para a mesma constante, né? Se eu fizesse o contrário, se eu instanciasse primeiro o universal, aí eu não conseguiria instanciar o existencial para a mesma constante, tá? Então, esse aqui já é terminal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é a negação de um condicional. O condicional é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E aqui a gente já pode fechar o tabuleau, porque a gente tem a contradição aqui entre o 7 e o 4, tá? Então, essa é a resposta do 12, e 12 é o argumento válido. Na verdade, todos os argumentos aqui dessa questão são válidos, né? Então, todos os tabuleiros eles devem fechar. Se ele não fechar, é porque a gente cometeu algum erro, tá? Deixa eu botar esse aqui sempre no topo, que aí eu posso só passar aqui para 13. 13. 13 também é um argumento. A gente tem um antecedente para todo x. G de x, se somente se, para todo z, h de z. Segunda premissa, existe um y, g de y, e a conclusão que a gente vai negar é nem para todos x, g de x, né? Nem tudo é x, né? A conclusão negada, né? Esse daqui é a negação, o 3 é a negação de um universal, então ele é um existencial. Agora perceba, eu tenho aqui 2 existenciais, e eu não vou poder distanciar eles para a mesma constante, né? Então,
A grande coisa aqui vai ser como trabalhar esse universal aqui para a gente conseguir achar. A gente vai ter que distanciar os essenciais e depois distanciar o universal para as constantes do existencial para tentar achar uma contradição. Então, distanciando ali o 2, eu tenho um G de A. Né? A é uma constante nova porque ele não está em nenhuma fórmula. Distanciando ali o 4, eu tenho um não G de B. Perceba que aqui eu não tenho contradição ainda. Eu tenho G de A e não G de B. Você teria a contradição se fosse G de A e não G de A. Agora a gente vai distanciar o universal para o G de A. Se somente se. Isso aqui é outro universal, né? E a gente vai distanciar o universal de novo, né? Lembrando que isso aqui, por ser universal, a gente pode distanciar quantas vezes quiser. Só que a gente só precisa distanciar, na verdade, para as constantes que a gente está usando. A gente não tem por que distanciar para outras constantes, né? Por quê? A gente não vai encontrar contradição em constantes que a gente não está usando, tá? Então a gente tem essas duas aqui. Beleza. O 4. O 5 e o 6 são terminais e vai ter que lidar aqui com esses dois bicondicionais, né? Vamos fazer... A gente pode fazer qualquer um dos dois, né? Vamos fazer o 8 primeiro, porque o 8 ele vai fechar rapidamente. Então, o 8 é... Quando é que esse bicondicional é verdadeiro? Quando ambos são verdadeiros, quando os dois lados do bicondicional é verdadeiro, é que eu já posso fechar esse lado, porque eu já tenho G de B e eu tenho não G de B ali no 6. Ou quando ambos são falsos. Certo? Então aqui eu já fiz esse. Foi o 8, né? Vamos fazer o 7. Aí o 7, ele também vai bifurcar, né? Ele é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. E aqui eu posso fechar, que eu tenho para todo Z H de Z no 13 e tenho nem para todo Z H de Z no 11. Ou quando ambos são falsos. E aqui eu já posso fechar. Tá? Então, esse tabuleau mostra que aquele argumento é válido porque ele fecha em todas as linhas, né? Só recapitulando. Então, a gente começou aqui. Esse daqui, o 5, é a instância do 2, certo? O 6 é a instância do 4. Né? Esse daqui eu transformei, o 3 eu transformei no 4. Aí depois eu instanciei o universal do 1 para A e para B, né? Gerando o 7 e o 8. Aí eu fiz o bicondicional do 8. Ele é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, né? Só que no G de B aqui eu já tenho uma contradição com o não G de B do 6, ou quando ambos são falsos. Beleza. Aí depois eu fiz o 8 aqui. Ou o 7, né? Então eu tinha feito o 8. Quando ambos são verdadeiros, e aqui eu encontrei uma contradição entre o 13 e o 11, ou quando ambos são falsos, eu encontrei a contradição entre o 14 e o 5, tá bom? Então isso aqui mostra que o argumento no 13, ele é um argumento válido, né? Então vou fechou. Então vamos pro 14. Sim. Então, 14 também, ele tem duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: existe um y para todo x. F de x se somente se f de y. A segunda premissa: existe um f. E a conclusão, que a gente vai negar, nem para todo x, f de x. Então,
Essa conclusão, na verdade, ela é uma existencial. Existe um x que não é f, certo? Então perceba que aqui, esse aqui vai ser um tabuleiro difícil. Porque o que acontece? O 1, o 2 e o 4 são todos existenciais, né? Então, eu não vou conseguir que existe x que é f. Não vou conseguir distanciar eles para as mesmas constantes. A chave aqui da gente resolver esse tabuleiro vai ser saber usar esse universal aqui, ó. Depois que eu distanciar o 1, ele vai virar um universal. E aí eu vou poder distanciar esse universal para as constantes que eu já tenho. Então vamos lá. Aqui eu tenho o 5, eu vou distanciar o 2, f de A. O 6 eu vou distanciar o 4, não f de B. Beleza, tem isso aqui, tem isso aqui. Isso aqui são terminais. Aí agora o 7 eu vou distanciar o 1. Aí eu tenho que distanciar para C. Então, para todo x, f de x, se somente se, f de C. Mas perceba aqui, gente, que olha, eu vou distanciar então o 7 para as duas constantes que eu estou usando, né? Que é o A e o B. Então vai ficar f de A, se somente se, f de C, e f de B, se somente se, f de C. E aqui a gente vê que a gente vai encontrar uma contradição. Perceba, o A é verdadeiro, né? Então f de A, se somente se, f de C. Então o f de C teria que ser verdadeiro. E o f de B é falso, né? Então f de B se somente se, f de C. Então f de C teria que ser falso. Então f de C vai ter que ser verdadeiro e falso. E essa vai ser a nossa contradição. Mas para fazer isso, a gente tem que expandir esses bicondicionais, né? Esse daqui, né? Botar aqui um pontinho, porque a princípio eu posso sempre distanciar o universal quantas vezes eu quiser. Mas não tem por que eu distanciar, porque não tem mais nenhuma constante para distanciar. Tá, então vou começar aqui de novo com 9, porque ele vai fechar mais rápido. F de B somente se f de C é verdadeiro, se ambos forem verdadeiros, é que eu já fecho, porque eu tenho 10 e 6, ou quando ambos são falsos, não f de B, 12, não f de C. Isso aqui não fecha. Mas aí agora eu vou distanciar o 8 ali, ou distanciar não, expandir o 8. O 8, esse bicondicional, ele é verdadeiro no 8 quando ou ambos são verdadeiros, f de A e f de C, e aqui eu fecho, né, porque eu tenho f de C no 14, não f de C no 12, ou quando ambos são falsos, não f de A, e aqui eu já fecho, porque eu tenho f de A lá no 5. Né? Então, esse daqui é o tabuleiro do 15, né? Aliás, 15 não, desculpa, do 14. As reduções naturais do 14, 15 e 16 eu acho bem desafiadoras, tá? Então eu indico aí vocês fazerem, tá? Esse aqui é o 14, vamos do 15, né? 15 tem mais ou menos a mesma estrutura do 14, né? Só que eu tenho, existe um x tal que, se ele for f, que é verdadeiro, né? Que é um predicado unário, poderia ser qualquer coisa, não faria diferença, poderia ser q de A, tá? Mas aqui é o predicado unário. Então vamos lá. Primeira existe um x. Se f de x, então q. É isso? A segunda premissa diz: existe um x que, se q, então f de x. E a conclusão, que a gente vai negar, né? Não é o caso de existe um x, f de x, se somente se q. Certo? Aqui tem uma vantagem, né? Que essa conclusão aqui é a negação de existencial, ele vai virar um universal. F de x, se somente se q. Né? Então, esse universal aqui que a gente vai usar para resolver. Né? Já que eu vou distanciar aqui o 1 e o 2, tá? Já que o 1 e o 2 eu vou ter que distanciar para constantes diferentes, né? Então não vai ter contradição aqui. 1 e 2, certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou distanciar o 4 para as constantes que eu estou usando. Então não é o caso de
f de A se somente se Q, e não é o caso de f de B se somente se Q. Aqui a gente está na situação complicada, né? Porque perceba, todas as regras aqui vão bifurcar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para tentar gerar o mínimo de bifurcações possíveis, né? Mas vamos lá, vamos escolher qualquer um desse aqui. Vamos começar com o f de A ali, ou 5, né? Então, quando é que aquele condicional é verdadeiro? Ou quando o antecedente... Pô, ficou horrível isso aqui. Ou quando o antecedente é falso, ou quando o consequente é verdadeiro, né? Não tem ainda contradições aqui, né? Eu não vou instanciar o 6, não vou instanciar o quê? Não vou aplicar a regra no 6, né? Não vou expandir o 6 ainda, porque eu não vou encontrar contradição aqui, né? Porque o 6 tem B. Na verdade eu vou. Aí aqui no 6, eu tenho que expandir nas duas, né? Então 11. Quando é que aquele condicional é verdadeiro? Ou quando o consequente antecedente é falso, ou quando o consequente é verdadeiro. E aqui não tem contradição. Ou quando o antecedente é falso, aqui vai ter, né? Ou quando o consequente é verdadeiro. Na verdade, aqui eu não vou expandir esse daqui agora, não, porque esse aqui só vai cancelar uma, né? Aí eu vou ficar com 3 ramos. Aí depois a próxima forma eu vou ter que expandir nos 3 ramos. Vai ficar muito ruim, né? Vamos começar aqui. Vamos fazer com 7, tá? Que aí a gente vai conseguir fechar 2 ramos e vai ficar só com 2, tá? Então, quando é que o 7... Quando é que o bicondicional é falso? Ou quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso, mas aqui eu já vou fechar, porque eu tenho 11 e 9. Ou quando o antecedente é falso. Antecedente não, né? Como o lado esquerdo do bicondicional é falso e o lado direito verdadeiro. Aqui não vai fechar. Aí vamos lá, 14. Ou quando o antecedente é verdadeiro e o consequente, o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso. E aqui fecha. Ou quando, né, 15 e 10, ou quando o lado esquerdo é falso e o lado direito verdadeiro, né? Então eu continuo aqui com dois ramos, né, abertos. Então vamos lá agora pro 6, né? O 6, aquele condicional, ele é verdadeiro, 18, né? Quando o antecedente é falso, fecho, né? 13 e 18, ou quando o consequente é verdadeiro. Aí eu tenho que repetir aqui também, né? Quando o antecedente é falso, é que eu fecho, né? 17 e 20, ou quando o consequente é verdadeiro. Então, continuo com 2 ramos abertos. Aí agora vamos para a última fórmula que a gente vai expandir, né? Eu poderia expandir aquele universal quantas vezes eu quisesse, mas não tem porquê, porque já expandi para todas as... Já instanciei para todas as constantes que eu tenho. Falta ali o 8. Quando é que aquele bicondicional ele é falso? Ou quando... 22, né? Ou quando o antecedente é verdadeiro, o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso. E aqui eu fecho, né? Eu tenho aqui 23 e 13, é o mesmo ramo. Ou quando o lado esquerdo é falso e o lado direito é verdadeiro. Mas aqui eu já posso fechar, ó, 24 e 19. Aí eu tenho que expandir aqui também. Ou quando o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito falso. E aqui eu vou fechar também, né? 26 e 17. Ou quando o lado esquerdo é falso e o direito verdadeiro. Mas aqui eu já fecho 21 e 27.
né? Então esse aqui é o tablô, né? É um tablôzinho de respeito, né? Nem cabe aqui na página, na visão. Subir aqui um pouquinho. É o tablô ali da 15. Tá bom? Ele fechou todos os anos. A 15 é um argumento válido, né? Vamos agora para 16. Só lembrando, né? Como eu falei para vocês, as deduções naturais dessas questões aí, a 14, 15 e 16 são 14 e 15, né? Talvez a 13, 14 e 15. Não, a 14, a 15 com certeza. A 16 e a 17 eu não achei tão difícil não, mas a 14 e 15 são bem interessantes, tá? Vamos para 16 então. A 16, ela tem duas premissas e uma conclusão. Para todo y, se d de y, né? M de y, todo d é m, né? Uma categórica. 2. Isso aqui, né? Negação de existencial. É um universal. Então aqui eu já tenho duas universais, né? E por fim, o 3, negação da conclusão. Eu tenho que colocar parênteses na conclusão toda, tá? Então se h de c, então existe um x, m de x e d de x. Beleza. Voltando aqui em parênteses, né? Vamos começar aqui com a 3, né? Porque ela não vai bifurcar. Quando é que esse condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então perceba que aqui, na verdade, se eu queria expandir, eu tenho, na verdade, aqui 3 universais, né? E como eu posso distanciar o universal para o que eu quiser, não me parece que vai ser um tablô muito difícil esse. Então vamos só transformar ali o 2 no universal, para todo x não é o caso. H de x e não dx. E vamos transformar ali também o símbolo no universal. Ele vai ficar para todo x. Não é o caso de mx e dx. Essa aqui ficou meio uma negação aqui. Deixa eu só escrever melhor. Para todo x não é o caso. Beleza. Então aqui eu já fiz esse. O HC aqui, ele é terminal. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer, né, Nilson? Como eu tenho o C ali, eu só vou expandir todos os meus universais para C. Né? Porque é onde é mais fácil de encontrar uma contradição. Então, vamos lá. Como é que vai ser ali no universal do 1? DC implica MC. Vou botar só um ponto, que eu posso fazer se eu quiser depois, mas não tem porquê, né? A única constante que eu tenho aqui é o C mesmo. O 6, aí fica, não é o caso de HC e DC. E o 7 fica, não é o caso de MC e DC, né? Na verdade, aqui no 9 é não DC. Porque o 9 é a expansão, a instanciação do 6, tá? Aqui eu não vou botar cheque, né? Vou colocar um pontinho, porque eu posso usar depois. Como eu disse, não tem porquê eu usar. Aí tudo aqui, ele vai bifurcar, né? Então vamos expandir primeiro o 9, né? Porque o 9 ele já vai gerar um não HC, que eu vou fechar. Né? Então vamos lá, o 9 ele vai... Quando é que essa conjunção é falsa? Quando ou o primeiro é falso, ou o primeiro conjunto é falso, não HC, e aqui eu fecho, né? Porque eu tenho HC no 4, ou
o segundo é falso. Não descer. Certo? Então, aqui eu já expandi o 8. Aí eu vou fazer o 10 aqui. Por quê? Porque também eu já vou conseguir cancelar um ano, né? Então, quando é que essa conjunção MC e DC é falsa? Quando o MC é falso, e aqui eu não vou fechar, né? Ou quando o DC é falso. Aqui eu tenho uma contradição, eu tenho DC, não DC e não DC. Beleza. Aí agora, só faltou fazer o condicional ali, né? Quando é que esse condicional é verdadeiro? Das duas, uma. Ou quando o antecedente é falso, não descer, e aqui eu vou fechar, né? Porque eu tenho não descer no 12 e não descer no 15. Ou quando o consequente é verdadeiro, MC. Então aqui também eu fecho, que eu tenho não MC no 13 e MC no 16. Tá? Então esse daqui é o tablô da questão 16. Ele fecha, portanto, trata-se de um argumento válido. Então vamos para a nossa última aqui. A última, né? Ela está perguntando se isso daqui é uma verdade lógica. Afinal, aqui eu tenho um argumento sem premissas, né? Então, da mesma forma que no argumento, para eu saber se o argumento é válido, eu vou escrever todas as premissas do argumento e a negação da conclusão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que como não tem premissa, eu não vou escrever nenhuma premissa. Então, eu vou só negar a conclusão, né? Eu vou escrever todas as premissas aqui. Como só nenhuma, eu já escrevi, né? Não preciso escrever nenhuma. Aqui, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a negação é na conclusão toda, né? Então, é essa fórmula gigantesca. Então, eu vou fazer negação, parêntese, e escrever a fórmula tal como ela está ali, dentro do parêntese, né? Todo x, g de x, dois parênteses, condicional, todo f é g. É isso? Beleza. Isso aqui é o que? A negação de condicional. Né? O conexão principal aqui é o condicional, que é a negação de um condicional. Quando é que o condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, o antecedente aqui é que eu posso tirar o parênteses, né, externo, porque eu não estou negando mais. Isso aqui é o antecedente. Isso aqui é o antecedente. E o consequente é falso. Então, isso aqui é a negação de um universal. Ele vai se transformar no existencial. Então, vamos fazer logo isso, ó. Existe um x, não, f de x suplica gx. Então, a gente já fez esse, já fez o primeiro também, né? Deixa eu dar um check aqui. O segundo eu estou contando, né? O segundo é o universal. Então, eu vou fazer primeiro o existencial para depois o universal. Vou distanciar esse existencial aqui para A, né? Já que não tem a constante A usada em nenhum lugar. E aqui também, como é a negação de um condicional, eu já vou fazer ela porque ela não vai bifurcar, né? Quando é que o condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, beleza. Aqui são terminais. Agora, o que ocorre aqui, gente? Perceba. O 2 está dizendo que para todo x, f de x e aquilo de lá, né? Então eu vou distanciar f de x e não existe não existe um f ou não existe um g. Então aqui eu tenho que ver se eu vou distanciar ou para o A
ou para o B, né? Talvez eu tenha que distanciar para ambos, né? Vamos fazer aqui f de A e ou então aqui, né? O cara quem fez a questão tá tentando confundir a gente, tá? Quando a distância é S universal, né? Esse existe um x, esse f de x aqui de existe um x f de x, ele tá esse x aqui, ele tá ligado a esse quantificador, que é o que está mais perto. Então, quando eu distanciar aquele x ali para todo x, eu não vou distanciar ele, né? Isso aqui é para confundir, tá? Não é nem boa prática isso aqui. Boa prática seria eu usar um y, né? Já que essa quantificação... E aqui a mesma coisa. Seria usar, sei lá, um z. Porque essa quantificação está dentro... Tá dentro do escopo daquele quantificador maior, né? Mas não tá errado, tá? Porque esse x aqui, ele tá ligado a esse quantificador, e esse x aqui, ele tá ligado a esse quantificador, né? Então aqui, na verdade, não tem porquê nem eu distanciar para outra, né? Porque eu também não vou encontrar uma contradição em f de b. Só sei que não g de b, mas não tem nada com f com b. Então aqui eu só vou expandir esse condicional, né? Aqui não tem contradição. E aqui eu vou ter não existe em x f de x ou para todo x g de x. Aqui tá vendo aqui que nessa parte aqui que eu vou encontrar contradição. Porque ele está dizendo assim, ó, das duas, uma, ou não existe f, mas eu sei que tem f de A ali, ou todo x é g, mas eu sei que b não é, né? Então aqui eu vou, então não preciso distanciar de novo. Aqui eu já vou encontrar minha contradição. Quando é que esse disjunção é verdadeira? Ou quando isso é verdadeira, ou quando isso é verdadeira, né? Isso daqui, os dois são universais, né? Para todo x, não f de x, aqui, né? Aqui no caso é 13. E aqui eu consigo fechar os dois lados. Então aqui eu vou distanciar para A, fica não f de A, fechou, porque eu tenho f de A no 9 e no 6. E do lado de cá, eu posso distanciar para o B e fazer g de B. Como eu tenho um g de B ali, fechou. Tá? Então essa questão aqui não é difícil, mas ela tem essa pegadinha do escopo dos quantificadores, né? Isso aqui eu não acho uma coisa tão legal de fazer, né? Mas é interessante para ter certeza que o aluno está entendendo qual quantificador quantifica o quê, mesmo quando as letras são as mesmas, né? A gente não precisa necessariamente usar letras diferentes, variáveis diferentes, para indicar quantificação em quantificadores diferentes, né? A variável ela sempre vai ser capturada pelo quantificador que estiver mais próximo. Quando você quantificar de novo a fórmula, não vai quantificar aquela dali, porque aquela variável já está ligada, tá bom? Então depois eu vou voltar aqui para fazer a parte 3, né? Contra modelos e validade, né? Aqui é mais ou menos igual à parte 2, só que o ponto aqui é que ele não disse se esses argumentos são válidos ou não. A gente tem que saber se eles são válidos ou não. Se eles forem válidos, fazer uma demonstração, no caso vou fazer tabulas. Se eles forem inválidos, dá um contramodelo, tá bom? É o caso de questão que a gente torce para todos serem inválidos, porque é mais rápido e fácil fazer o contramodelo do que fazer o tabu. Apesar de que você pode fazer o tabu e a partir do tabu estar aberto, você encontrar um contramodelo, né? Eu vou fazer pelo menos um assim, mas no geral, os que forem inválidos eu vou lançar o contramodelo já direto, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Abraço.